Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Valores e porcentagens. Poderíamos olhar para esses exemplos e pensar: tudo bem, entendo como é um erro usar a relatividade. Isso é bom. Mas, você provavelmente está pensando, essas escolhas fazem sentido porque, como porcentagem do que estou gastando, o que estou desembolsando a mais é algo minúsculo. Bem, sim, mas um real deveria ser um real, não importa o que mais estejamos gastando ou fazendo. Gastar R$ 300 num aparelho de CD só porque por acaso estamos comprando um carro de R$ 50.000 é o mesmo raciocínio irrelevante de gastar R$ 300 num aparelho de CD só porque estamos comprando uma camisa xadrez. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Imagine que saímos de casa numa manhã de sábado com duas tarefas. A primeira é comprar os tênis de corrida que estávamos namorando há um tempo. Nós vamos à loja e escolhemos um par de tênis de R$ 200. A pessoa que está nos ajudando confidência que em outra loja no bairro vizinho exatamente o mesmo par está em promoção por R$ 150. Vale a pena dirigir 5 minutos para poupar R$ 50? Se formos como a maioria das pessoas, a resposta é sim. Agora que compramos nossos tênis, embarcamos na segunda tarefa. Vamos comprar móveis para a varanda, para o quintal e para a área da churrasqueira porque a época mais quente do ano enfim chegou. Encontramos o conjunto perfeito de cadeiras e uma mesa com guarda-sol na loja de móveis por R$ 1.200,00 de novo. Alguém nos informa sobre uma promoção em outro local a 5 minutos de distância. Podemos obter o mesmo conjunto na concorrência por R$ 1.150. Vale a pena gastar 5 minutos para poupar R$ 50 dessa vez? Se formos como a maioria das pessoas, a resposta é não. Nos dois casos, não olhamos o valor real, absoluto, apresentado a nós, R$ 50 por um percurso de carro de 5 minutos. Em vez disso, consideramos os R$ 50 em comparação com os R$ 200 e os R$ 1.200, respectivamente. Comparamos a vantagem relativa do tênis de R$ 150 com o tênis de R$ 200 e decidimos que o dinheiro vale o tempo. Depois comparamos a vantagem relativa do conjunto de móveis de terraço de R$ 1.150 com aquele de R$ 1.200 e achamos que não vale. A primeira é uma economia de 25%, a segunda é de 4,1%, mas o dinheiro poupado, R$ 50, é, em ambos os casos, idêntico. Essa também é a razão pela qual o comprador que não hesitou em levar o aparelho de CD de R$ 300 poderia andar 2 quadras para economizar R$ 0,50 num saco de batatas fritas ou discutir sobre uma gorjeta de R$ 5 ou R$ 8 num restaurante. Quando a relatividade entra em jogo, podemos nos ver tomando decisões rápidas sobre compras grandes e decisões lentas sobre as pequenas, tudo porque pensamos na porcentagem do gasto total, não na quantidade real. Essas são escolhas lógicas? Não. São as escolhas certas? Com frequência, não. São escolhas fáceis? Com certeza. A maioria de nós opta quase sempre pela escolha fácil. Esse é um de nossos maiores problemas. O caminho mais fácil. A qual pergunta responderíamos mais rápido e decisivamente? O que você quer para o jantar? Ou você quer frango ou pizza para o jantar? Na primeira, temos opções ilimitadas. Na segunda, precisamos apenas comparar as duas opções e decidir qual é relativamente mais atraente para nós no momento. A segunda pergunta obteria uma resposta rápida. É uma comparação fácil. A relatividade baseia-se em dois conjuntos de atalhos de decisão. Primeiro, quando não conseguimos definir o valor absoluto, usamos comparações. Segundo, tendemos a escolher a comparação fácil. Eileen Aydinli, Marco Bertini e Angela Lambrecht-Trambrecht estudaram a relatividade examinando vendas por e-mail, como as ofertas do Groupon, o que chamavam de preços promocionais, e descobriram que elas criam um impacto emocional particularmente revelador. Para ser mais específico, quando encontramos preços promocionais, gastamos menos tempo analisando opções diferentes. Além disso, se mais tarde nos pedem que nos lembremos de detalhes da oferta, nós nos lembramos de menos informações sobre o produto. 3. Parece que os descontos são uma poção para a estupidez. Eles simplesmente simplificam nosso processo de tomada de decisões. Quando um item está em promoção,
Agimos mais rapidamente e pensamos ainda menos do que quando o produto custa a mesma quantia, porém está marcado como um preço normal. Basicamente, por ser tão difícil para nós definirmos o valor real de quase tudo, quando algo está em promoção, quando somos apresentados a uma avaliação relativa, optamos pela saída fácil e tomamos nossa decisão com base naquele preço promocional. Como os clientes da JC Penney adoravam fazer, em vez de tentarmos nos esforçar para descobrir o valor absoluto de um item, diante de uma escolha tomamos o caminho de resistência relativamente menor. Distracos Sagittarius. A relatividade e a nossa inclinação a fazer a escolha fácil nos deixam suscetíveis a vários tipos de intervenções externas e manipulações por aqueles que fixam os preços, incluindo chamarizes. Imprevisivelmente irracional, Dan usou ofertas de assinatura da revista e Economist para ilustrar o problema da relatividade. Naquele exemplo, os leitores podiam obter uma assinatura online por $59, uma assinatura impressa por $125 ou uma assinatura impressa e online por $125. Se fossemos espertos como os estudantes de pós-graduação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology, MIT, testados por Dan, 84% de nós escolheríamos a versão impressa e online por $125. Ninguém escolheria a versão apenas impressa de $125 e apenas 16% escolheriam a versão apenas online. Não somos mesmo espertos. Mas e se nossa escolha fosse apenas entre a oferta online por $59 e A Opco Impressa e Online por US dollars 125,00? Subitamente, se fossemos como aqueles que pagaram milhares de dólares em anuidades por alguns anos extra solucionando conjuntos de problemas no MIT, agiríamos de forma bem diferente. 68% escolheriam apenas a online, enquanto somente 32% escolheriam as versões impressa e online de $125. Bem menos do que os 84% do primeiro cenário. A simples inclusão da opção claramente inferior da versão apenas impressa, que ninguém escolheu, fez com que The Economist quase triplicasse as vendas da versão impressa e online. Por quê? Porque a versão apenas impressa era um chamariz explorando a relatividade para nos direcionar à oferta do combo. Um preço de $125 pela versão impressa e online é obviamente uma escolha melhor do que os $125 só pela versão impressa. Percebemos que essas duas opções são semelhantes e fáceis de comparar. Elas criam valor relativo. Tomamos nossa decisão baseados na comparação e sentimos que fizemos uma escolha inteligente. E nos sentimos ainda mais inteligentes depois de lermos alguns exemplares. E, com certeza, pareceremos mais espertos para nossos amigos quando deixarmos um exemplar à mostra pela casa. Mas como saber se não somos realmente participantes involuntários de um estudo que prova que não somos tão espertos assim? O experimento de Dan mostrou como a relatividade pode ser, e muitas vezes, é usada contra nós. Comparamos a versão somente impressa com o combo impressa mais online por ser a forma mais simples, óbvia e fácil. Como essas opções se assemelhavam mais na substância e no preço, eram simples de comparar. Com isso, ficava mais fácil esquecer, ignorar ou evitar a outra opção, aquela que exigiria uma comparação mais complexa. Quando nos vemos diante de comparações fáceis, esquecemos o contexto maior, as opções alternativas. Nesse experimento, a opção de $59 e a opção de não gastarmos dinheiro algum com a assinatura da revista. Seguimos o caminho da relatividade. Gostamos de nos contar histórias de por que fazemos as coisas, e diante da relatividade a história é fácil de contar. Somos levados a justificar nossas ações desse modo, ainda que a justificativa faça pouco sentido. Assinaturas. Bem-vindo ao Centro de Assinaturas da The Economist. Escolha o tipo de assinatura que deseja adquirir ou renovar. Assinatura de US cifrão 59,00 economist.com. Um ano de assinatura da Economist. Inclui acesso online a todos os artigos da The Economist desde 1997. Assinatura da versão impressa, $125. Um ano de assinatura da edição impressa da The Economist. Assinatura da Verso Impressa and Online, US dollars 125,00. Um ano de assinatura da edição impressa da The Economist e acesso online aos artigos da The Economist desde 1997.
Outra situação em que nos deixamos seduzir pela comparação fácil, usando a relatividade para definir o valor quando não existe outro meio fácil de fazê-lo, é quando temos muitas opções e não conseguimos avaliar facilmente nenhuma delas. Dan usou o exemplo de televisões, uma Panasonic de 36 polegadas por $690, uma Toshiba de 42 polegadas por $850 e uma Philips de 50 polegadas por $1.480. Diante dessas opções, a maioria das pessoas escolhe a opção do meio, a Toshiba de $850. Os itens mais baratos e mais caros são sinalizações canalizando-nos para a opção do meio. Nesse caso, a relatividade não nos induz a comparar um produto específico com outro. Pelo contrário, direciona-nos para atributos específicos de produtos, como preço ou tamanho, e faz com que examinemos a amplitude desses atributos de forma relativa. Dizemos a nós mesmos: o preço varia de $690 a $1.480, ou o tamanho está entre 36 e 50 polegadas. Depois escolhemos em relação à amplitude, geralmente algo no meio. Quando não temos a menor ideia de quanto algo deveria custar, acreditamos que estamos tomando a melhor decisão se não gastamos demais no modelo de luxo nem muito pouco no modelo básico. Assim, optamos pelo modelo do meio, que é muitas vezes o que os vendedores que definiram as opções queriam nos vender desde o princípio. Ainda que não tenhamos ideia de se é isso que queríamos ou se vale o preço, escolher a opção do meio parece razoável. Não é necessariamente escolha errada, mas é uma escolha feita por razões que pouco têm a ver com o valor real. É como comprar uma camisa de R$ 120 porque antes custava R$ 200. Escolher o hambúrguer do meio quer as opções sejam 200, 250 e 300 gramas ou 250, 300 e 350 gramas. Ou comprar um pacote de pipoca por R$ 13 no cinema só porque estão também vendendo um mega pacote de R$ 17 que parece grande demais. Quando existem duas opções, a relatividade é perfeita. Essas decisões não envolvem o valor absoluto de nossa escolha, mas alternativas relativas. Assim, com frequência preferimos a comparação fácil. Vendedores, criadores de cardápios e políticos sabem disso e usam esse truque ao planejarem suas estratégias. Agora conhecemos esse truque também e, com esse conhecimento, podemos olhar o mundo um pouco mais objetivamente. Agora que você o conhece, talvez o campo do jogo comercial esteja ligeiramente mais nivelado. Os combos. A relatividade também afeta nossa definição do valor quando os produtos estão combinados, ou seja, quando os produtos oferecem vários recursos e opções. Nessas situações, a relatividade parece oferecer uma fuga da complexidade. Entretanto, o que cria mesmo é oportunidade para outro tipo de problema e mais confusão. Vejamos os combos promocionais de lanchonetes fast food. Poderíamos pedir 2 itens separados, mas não é melhor comprá-los juntos e acrescentar um terceiro por uns poucos reais a mais? Quer um hambúrguer e um refrigerante? Por que não acrescentar batatas fritas? Gostaria de um tamanho família? Combos assim são armadilhas porque não sabemos onde exatamente situar o valor. Quando nos deparamos com um combo desse tipo, não conseguimos avaliar facilmente os componentes individuais, porque, se removermos um item, toda a estrutura de preço muda. Se 3 itens custam individualmente R$ 8, mas juntos custam apenas R$ 21, qual deles está supervalorizado a R$ 8? Em qual deles obtemos o desconto? Ou estamos obtendo uma oferta em todos os 3? Quanto vale um refrigerante? Com que tamanho? E qual o valor do copo colecionável? Se identificamos combos dessa maneira, logo reconheceremos que a vida está repleta desses pacotes, muitos dos quais parecem criados para nos confundir. Quando financiamos um apartamento de R$ 500.000, essa não é a quantia real, total que gastaremos, mas é o valor em que confiamos. Na prática, pagamos um sinal, depois uma quantia mensal, por até 35 anos, que inclui certa porcentagem do financiamento do banco mais os juros a uma taxa anual que pode ou não mudar. Ainda ao seguro e impostos, que também mudarão com o tempo. E despesas de encerramento como avaliações, inspeções, pesquisa em cartórios e certidões, comissão dos corretores, honorários do advogado, taxas de pesquisa, taxas de caução, taxas de financiamento e outras taxas que inventarem. Seria difícil separar cada uma delas para procurarmos a melhor oferta, de modo que agrupamos tudo e dizemos que estamos financiando um apartamento de R$ 500.000.
Claro que todos os prestadores de serviços preferem ocultar suas taxas dentro dessa soma grande, para que esses custos passem despercebidos, ou se os percebemos, para tirarem vantagem da nossa tendência a usar a relatividade. Ou pense na compra de um telefone celular. É praticamente impossível comparar um telefone e seu plano de serviço único com os celulares e planos dos concorrentes. Deliberadamente, cada item é difícil de avaliar por si só. Qual o valor das mensagens de texto comparadas com gigabytes de dados? Redes 4G, taxas de excesso de uso, minutos, roaming, cobertura, jogos, espaço de memória. Quanto valem? E o serviço, as taxas e a reputação do provedor? Como podemos comparar um iPhone na operadora X com um Android na operadora Y? Existem muitos elementos pequenos integrados para conhecermos o valor relativo de cada um, de modo que acabamos comparando o custo total do telefone e do serviço mensal. Se é que conseguimos descobri-los. Sucesso relativo. A lista das coisas que são afetadas pela relatividade vai além de produtos como telefones celulares e suéteres feios. A relatividade afeta nossa sensação de autoestima também. Temos amigos que cursaram algumas das melhores faculdades do país. Tudo identifica que alguns desses amigos estão se saindo muito bem. Alguns, porém, pensam neles mesmo somente em comparação com os colegas mais bem-sucedidos, os membros dos clubes mais exclusivos e habitués das viagens mais badaladas, e assim com frequência acham que não estão se dando bem. Jeff lembra vivamente, e com tristeza, da festa de aniversário de um amigo. Quando estava no escritório de seu apartamento de 5 quartos num prédio com porteiro na Park Avenue, em Nova York, cercado por amigos que o apoiavam e uma família bonita, saudável e feliz, o aniversariante suspirou e confessou: "Eu achava que estaria num apartamento melhor a esta altura da vida." Na prática, ele deveria estar celebrando seu sucesso. Mas, em relação a alguns outros poucos colegas, considerava-se um fracasso. Felizmente, como comediante e escritor, Jeff não pode se comparar a seus amigos investidores. Isso lhe proporciona certa perspectiva e permite que esteja relativamente contente com sua vida. Ainda melhor, a esposa de Jeff não pode compará-lo com um investidor, embora alegue que conhece alguns comediantes mais engraçados. O fato é que a relatividade se infiltra em todos os aspectos da nossa vida, e de forma poderosa. Uma coisa é gastar demais num aparelho de som. Outra é lamentar nossas escolhas de vida. A felicidade parece muitas vezes ser menos um reflexo da nossa felicidade real e mais um reflexo de como nos comparamos com os outros. Na maioria dos casos, essa comparação não é saudável nem boa. Na verdade, nossa tendência a nos compararmos com os outros é tão evidente que tivemos que criar o mandamento de não cobiçar as coisas do próximo. Em certos aspectos, o conceito de arrependimento é outra versão da comparação. Com o arrependimento, nos comparamos, nossa vida, nossa carreira, nossa riqueza, nosso status, não com outras pessoas, mas com versões alternativas de nós mesmos. Comparamo-nos com os eus que poderíamos ter sido se tivéssemos feito escolhas diferentes. Isso tampouco é saudável ou útil. Mas não vamos ficar nos aprofundando e filosofando. Não vamos nos preocupar com a felicidade e o sentido da vida. Ao menos, não agora. Pegue essas emoções e guarde-as numa caixinha. Compartimentalize essas coisas. Como nós fazemos? 5. Compartimentalizemos. Jane Marti não odeia o emprego dela. Apenas odeia o que às vezes precisa fazer no emprego. Ela é coordenadora de eventos de uma faculdade estadual, mas uma vez ou outra parece que tudo que coordena são regras, regulamentos e a frequência com que ela e seus colegas dizem não uns aos outros. Ela precisa de aprovação para obter dinheiro do fundo para atividades, do fundo geral ou do fundo dos ex-alunos. Cada pequeno item, de entretenimento a toalhas de mesa e transporte, deve passar por uma hierarquia de burocracia orçamentária. E não são apenas os departamentos da faculdade, os grupos de ex-alunos e os estudantes que a observam implacavelmente, prontos a reagir a qualquer erro. São também as regras estaduais e federais. É uma constante briga sobre finanças e procedimentos, porque todos necessitam de um quadrado ticado junto ao próprio nome. Ela adora organizar eventos. Ela odeia se preocupar com a burocracia. Em casa, porém, a história é diferente. Jane é mestre em detalhes.
Ela é rigorosa no orçamento e adora. Sabe que todo mês sua família pode gastar certo montante de dinheiro em certas coisas, como $200 em entretenimento, $600 em supermercado. Ela reserva dinheiro para reparos domésticos, impostos e despesas de saúde todo mês, ainda que não venha a ter tais despesas. Também chega a separar o dinheiro para cada categoria em envelopes etiquetados, de modo que, se ela e o marido quiserem jantar fora, precisam ver quanto resta no envelope jantar fora para saber se podem ir. Ela não deixa a família planejar as férias com muita antecedência. Ao final de cada ano, caso tenha sobrado dinheiro nos envelopes de reparos domésticos, impostos ou despesas de saúde, ela junta tudo para uma viagem no ano seguinte. Com essa abordagem, conseguiu poupar o suficiente para algumas viagens maravilhosas nos últimos 10 anos, exceto em 2011, quando sua filha precisou fazer uma cirurgia no joelho após se machucar no futebol, de modo que aquilo esgotou todos os fundos de férias. Jane não gosta do mês de outubro, porque são 7 aniversários de amigos e familiares naquele mês e ela sempre esgota o envelope de presentes. Este ano, em vez de não dar nada ao primo Lu ou pegar dinheiro emprestado do envelope de entretenimento para lhe dar um presente, ela passou 4 horas preparando um bolo para ele. O primo adorou ganhar o bolo. Ela ficou exausta. O que está acontecendo aqui? Jane nos mostra um exemplo extremo de contabilidade mental, outra forma de pensarmos no dinheiro que pouco tem a ver com o valor real. A contabilidade mental pode ser uma ferramenta útil, mas com frequência leva a decisões ruins, especialmente quando não percebemos que a estamos usando. Lembra da fungibilidade, a ideia de que o dinheiro é intercambiável? Uma moeda de R$1, obviamente, tem o mesmo valor de qualquer outra moeda de R$1. Em teoria, isso é verdade. Na prática, porém, não costumamos atribuir o mesmo valor a cada um de nossos reais. A forma como vemos cada real depende da categoria que associamos primeiro esse real, ou, em outras palavras, como contabilizamos. Essa tendência de pôr diferentes reais em diferentes categorias, ou, no caso de Jane, envelopes, certamente não é o modo racional de lidar com dinheiro. Mas, dada a dificuldade de descobrir os custos de oportunidade e o valor real, essa estratégia nos ajuda a fazer um orçamento. Ajuda a tomar decisões mais rápidas sobre como gastamos nosso dinheiro. Isso pode ser bom, mas, ao jogarmos o jogo da contabilidade mental, também violamos o princípio da fungibilidade. E nos negamos seus benefícios, simplificamos as coisas e no processo nos abrimos para todo um novo conjunto de erros financeiros. A ideia da contabilidade mental foi introduzida por Dick Thaler. O princípio básico é que operamos em nosso comportamento financeiro de forma parecida com as organizações e empresas. Se trabalhamos para uma pequena organização, como a Faculdade Estadual de Jane, sabemos que anualmente cada departamento tem seu orçamento, gastando na medida do necessário. Se um departamento esgota seu dinheiro cedo demais, pior para ele. O chefe do departamento não receberá uma nova parcela até o início do ano seguinte. Mas se tiverem dinheiro extra ao final do ano, todos recebem um notebook novo, ou a festa de M de ano pode incluir um buffet requintado em vez de salgadinhos e doces da padaria. Como essa abordagem para orçamentos aplica-se à nossa vida financeira pessoal? Em nossa vida privada, também alocamos nosso dinheiro a categorias ou contas. Geralmente fixamos um orçamento para roupas e entretenimento, aluguel e contas, investimentos e luxos. Não seguimos necessariamente esse orçamento, mas o fixamos. E, como as empresas, se esgotamos todo o dinheiro de uma categoria, pior para nós. Não podemos repô-lo, e, se o fazemos, nos sentimos culpados. Por outro lado, se sobra dinheiro em certa categoria, é facílimo gastá-lo. Talvez não cheguemos ao extremo de separar o dinheiro em envelopes etiquetados como Jane, mas todos usamos a contabilidade mental, ainda que não percebamos. Eis um exemplo. Imagine que acabamos de gastar R$100 em um ingresso para o mais novo e badalado espetáculo musical da cidade. Quando chegamos ao teatro no dia da estreia, procuramos na carteira e constatamos horrorizados que perdemos o ingresso. Felizmente, temos outra nota de R$100 na carteira. Será que compraríamos outro ingresso? Quando indagadas a respeito, a maioria das pessoas diz que não. Afinal, gastaram o dinheiro no ingresso, o ingresso se perdeu e isso já é ruim o suficiente. Agora, se pedimos às pessoas que imaginem que foram em frente e compraram um ingresso novo, quanto diriam que aquela noite teatral lhes custou?
A maioria das pessoas diz que a experiência custou R$ 200, o custo combinado dos 2 ingressos. Agora imagine que as coisas transcorreram de outra forma no dia do espetáculo. Não compramos um ingresso antes, mas estamos igualmente empolgados com a produção. Chegamos ao teatro, abrimos a carteira e percebemos que perdemos uma das 2 notas novinhas de R$ 100 que estavam lá. Estamos agora R$ 100 mais pobres. Felizmente, ainda temos outra nota de R$ 100. Então, compraríamos o ingresso ou voltaríamos para casa? Nesse caso, a maioria das pessoas disse que compraria o ingresso. Afinal, o que perder uma nota de R$ 100 tem a ver com ir ao teatro? E se, como a maioria das pessoas, fossemos em frente e comprássemos o ingresso, quanto sentiríamos que pagamos por ele? Nesse caso, a resposta mais comum é R$ 100. Embora as pessoas reajam de maneira distinta a essas duas situações, elas são essencialmente iguais, de uma perspectiva puramente econômica. Em ambas, existe um plano de ir a um espetáculo e a perda de um pedaço de papel no valor de R$ 100, um ingresso ou uma nota de dinheiro. Mas, de uma perspectiva humana, existe uma diferença clara. Em um caso, o pedaço de papel perdido se chamava ingresso de teatro, no outro, era dinheiro, a nota de R$ 100. Como o tipo de pedaço de papel pôde fazer tamanha diferença? Como esse fenômeno pôde fazer com que fossemos ao espetáculo em um caso e fossemos para casa no outro? Voltemos, por um segundo, às empresas e a seus orçamentos. Se temos um orçamento para ingressos de teatro e esgotamos esse orçamento, gastamos no ingresso, não o repomos. Portanto, não compramos um ingresso novo. Mas, se o dinheiro é perdido de nossa carteira, em vez de ser gasto num item específico, não sentimos que foi tirado de alguma categoria orçamentária específica. Consequentemente, não vemos a necessidade de punir qualquer uma das categorias orçamentárias. O que significa que resta dinheiro em nossa conta de teatro, porque o dinheiro perdido veio da conta de despesas gerais. Assim, a perda não nos impede de curtir o espetáculo. Essa lógica de contabilidade mental parece bem lógica. Então, o que há de errado com ela? Contas enganosas. De uma perspectiva perfeitamente racional, nossas decisões de gastos não deveriam ser influenciadas por contas orçamentárias imaginárias, não importa como essas contas possam variar em forma, local ou tempo. Mas são. Fazemos esse tipo de contabilidade mental o tempo todo. Pense em algumas das formas como mantemos nosso dinheiro em contas diferentes. Depositamos certa quantia de dinheiro em contas de poupança com rendimentos baixos e ao mesmo tempo mantemos um saldo devedor em cartões de crédito com taxas de juros altas. 2. Jeff às vezes leva a família junto quando dá palestras ou apresenta espetáculos em cidades interessantes, como em uma viagem recente a Barcelona. Quando isso acontece, não importa quanto ganha ou quanto custe a viagem, ele sempre gasta demais. É fácil gastar mais dinheiro do que ganha com seu espetáculo, porque está ganhando e gastando dinheiro ao mesmo tempo. A conta de ganhos crescente ofusca a conta para despesas de férias, de modo que todas as regras de gastos desaparecem. Em sua mente, o dinheiro para cada refeição ou atração não está vindo do orçamento de viagens, educação ou moradia. Está vindo dos honorários da palestra, todas as vezes. Se estivesse em uma simples viagem de família, ele teria maior consciência financeira ou ao menos faria mais perguntas passivo-agressivas do tipo: precisamos realmente de outra taça de cava? 3. Toda a cidade de Las Vegas é um ótimo exemplo de contabilidade mental. Os executivos de turismo da cidade sabem que fazemos isso. Eles têm até um slogan de marketing que pretende nos ajudar a compartimentalizar. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Eles encorajam nossos impulsos mais baixos, e de bom grado satisfazemos. Vamos a Vegas e colocamos nosso dinheiro todo em uma conta mental de Vegas. Se ganhamos nas mesas de jogo, ótimo, foi sorte. Se perdemos, tudo bem, já contávamos aquele dinheiro como gasto ao incluí-lo naquela conta de Vegas. A verdade é que, não importa a conta mental em que o incluímos, ele continua sendo nosso dinheiro. Só que não é essa a sensação. Aconteça o que acontecer com o dinheiro enquanto estamos em Vegas, se perdemos ou ganhamos alguns milhares de dólares, ele na verdade volta conosco para casa. Ele não fica em Vegas.
Gary Belsky e Thomas Gilovich recontam a história do homem que vai apostar na roleta com $5. Começa com um incrível surto de sorte, e a certa altura, está com quase 300 milhões. Ele aí faz uma má aposta e perde tudo o que ganhou. Ao retornar ao seu quarto no hotel e sua esposa perguntar como se saiu, ele diz: perdi $5. Se isso acontecesse conosco, certamente sentiríamos que perdemos mais do que $5, mas provavelmente não sentiríamos como se tivéssemos perdido 300 milhões. Temos a impressão de que só os $5 eram nosso dinheiro, a quantia com que começamos naquela noite. Nós categorizaríamos cada dólar ganho naquela noite, do primeiro até o tricentésimo milionésimo, como ganhos. Assim, nesse cenário, podemos ter perdido 300 milhões de dólares dos nossos ganhos, mas sentiríamos que perdemos apenas $5 do nosso próprio dinheiro. Claro que perdemos também a capacidade de nos comunicarmos honestamente com nossa esposa, mas isso fica para um outro livro. Nenhum desses cenários faz sentido se considerarmos que todo o dinheiro sendo gasto, poupado, apostado ou bebido realmente vem do mesmo grande acervo chamado nosso dinheiro. Não deveria importar como rotulamos o dinheiro, já que na realidade é todo nosso. Mas, como já explicamos, atribuímos a ele categorias mentais, e essa categorização controla como pensamos sobre ele a partir daquele ponto. Quão à vontade nos sentimos gastando esse dinheiro, em que gastamos e vendo quanto resta ao final do mês. Contabilidade mental. Um problema singular. Ao contrário da maioria dos problemas discutidos neste livro, a contabilidade mental é mais complexa do que um simples erro. A contabilidade mental, como os outros mecanismos, não é uma abordagem racional sobre dinheiro, mas, quando levamos em conta a realidade da nossa vida e nossas limitações cognitivas, pode ser uma estratégia útil, desde que seja usada sabiamente. Claro que não costumamos usá-la com sabedoria, razão da existência do restante deste capítulo. Por ora abordemos porque a contabilidade mental é particularmente singular. Imagine que existem 3 tipos de pessoa. 1. A pessoa perfeitamente racional, Homo economicus. 2. A pessoa um tanto racional com limitações cognitivas. Ela consegue tomar a melhor decisão se tiver tempo e capacidade mental para refletir a respeito. E 3. A pessoa um tanto racional com limitações cognitivas que também possui emoções, ou seja, um ser humano. Para uma pessoa perfeitamente racional, a contabilidade mental é inequivocamente um erro. Em um mundo perfeitamente racional, deveríamos tratar o dinheiro de uma conta da mesma forma como tratamos o dinheiro de outra conta. Afinal, dinheiro é dinheiro. É totalmente intercambiável. Em um mundo perfeitamente racional, temos uma capacidade infinita para os cálculos financeiros, sendo portanto um erro compartimentalizar, pois isso viola o princípio da fungibilidade e nos nega esse grande benefício do dinheiro. Porém, para a pessoa com limitações cognitivas, com os limites da vida real e da nossa capacidade cerebral para conter e processar informações, a contabilidade mental pode ajudar. No mundo real, é muito difícil descobrir os custos de oportunidade e os dilemas multifacetados de cada transação financeira. A contabilidade mental nos fornece uma heurística, ou atalho, útil para qual decisão devemos tomar. Cada vez que compramos algo como um cafezinho, não podemos de modo prático pensar: isto poderia ser uma passagem de ônibus ou valor para baixar um filme do iTunes ou um litro de gasolina ou qualquer outra coisa do número infinito de compras no presente ou no futuro. Em vez disso, podemos usar a contabilidade mental para pensar nesse cafezinho como parte da nossa conta intitulada alimentação. Assim, só precisamos avaliar os custos de oportunidade dentro dessa conta. Com isso, nosso pensamento fica mais limitado, porém mais plausível de ser controlado. Isto poderia ser metade do meu almoço hoje ou aquele cafezinho extra na tarde de sexta. Os cálculos ficam mais simples. Dessa perspectiva, a contabilidade mental continua não sendo racional, mas é sensata, especialmente dadas as nossas limitações computacionais. Quando compartimentalizamos para simplificar, não precisamos pensar em todo e qualquer custo de oportunidade cada vez que gastamos dinheiro. Seria exaustivo. Só precisamos pensar sobre nosso orçamento menor, para cafés ou comer fora ou entretenimento, e os custos de oportunidade dentro dele. Não é perfeito, mas ajuda. Na verdade, uma vez que reconheçamos que a contabilidade mental não é racional, mas pode ser útil, podemos pensar em como aplicá-la de uma forma mais positiva.
O que nos traz ao nosso terceiro tipo de pessoa, aquela com emoções e estresse e aborrecimentos e prazos e um monte de outras coisas para fazer. Em outras palavras, nós, as pessoas de verdade. Embora menos impossível do que descobrir os custos de oportunidade abrangentes de cada transação, pensar nisso o tempo todo mesmo dentro de categorias menores é, no mínimo, irritante. Se tivermos que pesar os prós e os contras das nossas decisões toda vez que quisermos comprar um item específico, café, gasolina, um aplicativo, este livro, será uma chatice insuportável. Assim como exigir de quem faz dieta que conte cada caloria muitas vezes resulta em frustração e em uma reação contrária de compulsão por comida, também a criação de categorias orçamentárias complexas acaba levando a pessoa a desistir do orçamento. Não é a solução que queremos. Na verdade, quando as pessoas nos contam que têm dificuldade em controlar seus gastos, reconhecemos que poderiam fazer um orçamento para tudo, mas também dizemos que aquilo será tão maçante que acabarão desistindo. Em vez disso, sugerimos que decidam quanto querem gastar numa categoria ampla de itens discricionários ou irrestritos, as coisas sem as quais podem viver, como um café especial, sapatos elegantes ou uma noite de bebedeira. Pegue essa quantia semanalmente e coloque-a num cartão de débito pré-pago. Agora, para essa categoria de gastos discricionários, elas contarão com um orçamento novo toda segunda-feira. O saldo do cartão mostrará como vem sendo usado e os custos de oportunidade dentro dessa categoria geral. Assim, o custo de oportunidade das decisões será imediatamente conhecido. Basta olhar o saldo dos gastos discricionários. Ainda requer esforço, mas não é tão maçante como contas separadas para café, cerveja, Uber e a versão digital deste livro. Essa é uma das formas de usarmos a contabilidade mental a nosso favor, reconhecendo a complexidade e as pressões da nossa vida real. Mais soluções adiante. Como você pode ver, a contabilidade mental é uma falha singular na forma como pensamos em dinheiro. Em geral, não deveríamos nos envolver com contabilidade mental, mas, como ela simplifica a vida, nos envolvemos. Isso significa que deveríamos estar atentos aos erros que cometemos ao fazê-lo. Reconhecer esse fato mostra como podemos remodelar o modo como usamos dinheiro ao levarmos em conta e ao aceitarmos a nossa natureza gastadora. Ofereceremos mais dicas como essa, meios de levar em conta o nosso pensamento financeiro falho e de usá-lo a nosso favor, na última parte deste livro. Mas agora vamos continuar explorando as nossas irracionalidades com relação ao dinheiro. Lavagem de dinheiro. Nossa categorização do dinheiro afeta como tratamos e como usamos, mas nem sempre dispomos de meios claros para categorizá-lo. Ao contrário de uma empresa, nossas vidas não estão cheias de materiais de escritório e folhas de pagamento. Separamos nosso dinheiro em contas mentais diferentes, com regras diversas, dependendo de como obtemos, de como gastamos e da sensação que nos dá. Obtivemos esse dinheiro de um emprego ou de um bilhete de loteria achado na calçada? Ou vem de uma herança, de um desfalque ou de apostas? Por exemplo, se ganhamos um vale-presente para a Amazon ou iTunes, provavelmente compraremos coisas que normalmente não compraríamos se essa mesma quantia tivesse vindo do nosso salário. Por quê? Porque um vale-presente vai para nossa conta de presentes, enquanto o dinheiro ganho com o esforço do nosso trabalho vai para uma conta mais protegida e menos fútil. Essas contas têm regras de gasto diferentes, embora, repetindo, tudo nelas contém o nosso próprio dinheiro, que é intercambiável. Uma descoberta curiosa sobre como categorizamos o dinheiro é que as pessoas que se sentem culpadas sobre como obtiveram com frequência doam parte dele à caridade. 2 Pense nisto. Como gastamos o dinheiro depende de como nos sentimos em relação a ele. Sim, outro fator oculto que influencia nossa compartimentalização do dinheiro é a sensação que nos dá. Nós nos sentimos mal ao obtê-lo porque ele chegou sob circunstâncias negativas? Sentimos que é dinheiro que pode ser gasto livremente porque ganhamos de presente? Ou nos sentimos bem porque trabalhamos duro por ele e fizemos por merecê-lo? As pessoas tendem a gastar algo como salário em coisas de caráter responsável, como pagar contas, porque a sensação é de dinheiro sério. Por outro lado, dinheiro que parece divertido, como aqueles 300 milhões ganhos no cassino, tenderá a ser gasto em coisas divertidas, como mais apostas. Jonathan Leval e Pat McGraw descobriram que, quando obtemos dinheiro que dá uma sensação negativa, tentamos lavá-lo. Por exemplo, quando herdamos dinheiro de um parente amado,
A sensação do dinheiro é boa e estamos prontos para gastá-lo. Mas, se o recebemos de uma fonte de que não gostamos, no experimento deles, foi da empresa de cigarros Philip Morris, a sensação do dinheiro é ruim. Assim, para limpá-lo das sensações negativas, primeiro gastamos uma parte de formas positivas, como comprando livros para estudo ou doando para caridade, em vez de gastá-la de formas egoístas, como com sorvete. Uma vez que parte do dinheiro foi usada para o bem, achamos perfeitamente justo gastar o resto em coisas mais egoístas como férias, joias e sorvete. Jonathan e Pat chamam isso de contabilidade emocional. A lavagem emocional de dinheiro pode assumir várias formas. Poderíamos limpar o dinheiro poluído gastando primeiro com coisas sérias, como quitar uma dívida, ou nobres, como comprar sorvete, para um orfanato. Quando fazemos algo que consideramos bom, eliminamos os maus sentimentos associados ao dinheiro, ficando livres para gastar. Esse tipo de lavagem emocional do dinheiro certamente não é racional, mas faz com que nos sintamos bem. 3. Eis uma afirmação razoavelmente precisa sobre como tratamos o dinheiro em muitas situações. Não lidamos com ele de uma forma que faça sentido, mas de uma forma que nos passe uma sensação boa. Isso provavelmente se amplifica como lidamos com a maioria das coisas na nossa vida também, mas não está na hora de filosofar. Uma rosa com qualquer outro nome continuaria custando mais. De algumas formas lastimáveis, agimos como os departamentos contábeis das empresas, buscando brechas para pagar menos impostos. Mas quando usamos artifícios contábeis para manipular o sistema visando ganho pessoal, aí somos como certas empresas específicas, como a Enron. A notória empresa de energia, o exemplo típico de fraude corporativa na década de 2000, tornou os detentores de informações privilegiadas obscenamente ricos usando esquemas contabias fraudulentos. Os executivos da Enron criaram contas no exterior para ocultar despesas e criar receitas falsas. Eles enganosamente negociavam derivativos de produtos basicamente fictícios. Toda sua operação contábil era mantida sob controle por uma empresa de auditoria que eles próprios financiavam. Eram tão bons nessa trapaça que até começaram a acreditar na lógica de sua abordagem contábil fraudulenta. Grande parte da crise financeira de 2008 nos Estados Unidos foi gerada por golpes contábeis, por algumas pessoas no setor financeiro ganhando dinheiro do próprio dinheiro, apenas fazendo circular, dividindo e vendendo, desviavam dinheiro e embaralhavam recursos entre contas quando conveniente, quando rentável e quando os beneficiava. Realismos truques contabias semelhantes. Usamos nosso cartão de crédito para diferentes compras e depois rapidamente esquecemos delas. Pegamos emprestado do que pretendíamos poupar. Não pensamos nas grandes contas quando não estão em nosso orçamento mensal. Transferimos dinheiro entre contas correntes, contas de poupança e fundos de emergência para podermos fazer algo especial com ele. Na maioria das vezes, porém, nossos truques contábeis não causam desastres econômicos mundiais, apenas prejudicam nosso futuro financeiro pessoal. Tudo bem, talvez não sejamos tão ruins como a Enron e seus colegas da virada do século, mas agimos de maneira questionável em relação à nossa contabilidade mental. Somos facilmente desencaminhados por emoções, egoísmo, impulsos, falta de planejamento, pensamento de curto prazo, autoilusão, pressão externa, autojustificação, confusão e ganância. Podemos considerá-los os 10 pecados financeiros. Não pecados mortais, mas certamente ruins. E, como as Enrons da vida, nosso departamento contábil mental é controlado somente por auditores preguiçosos que não querem pensar demais, adoram o prazer de gastar e são afetados por um conflito de interesses intrínseco. Nós somos nossos próprios auditores. Somos a raposa vigiando nosso galinheiro financeiro. Imagine que está na hora do jantar e estamos com fome. No dia anterior pedimos comida de um restaurante e planejamos cozinhar esta noite, mas não fizemos compras. Nosso orçamento diz que não deveríamos comer fora. Especialmente não naquele novo restaurante badalado da nossa rua. Sim, nossos amigos vão jantar fora hoje, mas deveríamos improvisar algo em casa e destinar o dinheiro não gasto à conta de aposentadoria, que renderá juros compostos até chegarmos aos 80 anos. Aí sim teremos dinheiro para comer fora sempre que quisermos. Mas nos esquecemos de perguntar a nós mesmos: o que uma pessoa sensata faria? Assim, arranjamos alguém para cuidar dos nossos filhos e 1 hora depois estamos sentados à mesa com um coquetel sofisticado na mão.
Prometemos a nós mesmos que comeremos comidas baratas e saudáveis. Mas veja só este cardápio. Pensávamos em comer frango, mas aquela lagosta com molho de vinho e manteiga nos chama e enrola suas garras suculentas em torno da nossa garganta faminta. Preço de mercado. Nada mal. Ouvimos falar que foi um bom ano para a pesca. Assim, pedimos a lagosta e sugamos até a última gota do molho com algumas fatias grossas de pão tostadinho. Também achávamos que poderíamos sobreviver com água da casa, mas dizemos claro que sim a uma garrafa daquele vinho caro. Deveríamos ter recusado a sobremesa, mas quem resiste àquele soufflé caramelizado? No momento em que a conta chega, fomos bem além dos R$ 10 que 2 pratos de massa e 2 laranjas nos custariam em casa. Violamos nossas próprias regras de dieta e financeiras, mas não há ninguém para nos fiscalizar por perto. Não nos sentimos mal por comermos e gastarmos. Afinal, temos que comer algo e merecemos um agrado após uma longa semana, certo? Além disso, depois de bebermos um pouco além da conta, perdemos a capacidade cognitiva de pensar sobre coisas maçantes como poupanças ou contas a pagar. Ainda que irracional, a contabilidade mental, assim como a corporativa, pode ser útil se usada sensatamente. Categorias orçamentárias podem nos ajudar a planejar nossas finanças e a controlar nossos gastos. Mas, à semelhança da contabilidade corporativa, a mental não é uma cura para todo mal, porque ainda oferece uma grande área nebulosa. Assim como algumas empresas exploram brechas com a contabilidade criativa, fazemos o mesmo com a nossa lógica de gastos flexíveis. Gerimos mal nosso dinheiro quando não usamos nenhuma categoria, mas mesmo quando as usamos, manipulamos. A classificação das nossas despesas. Modificamos as regras e criamos histórias que combinam com os nossos caprichos. Mark Twain descreve um desses casos de manipulação criativa das regras. Tendo se limitado a um charuto por dia, começou a procurar charutos cada vez maiores, até conseguir que cada um deles fosse produzido em tal proporção que poderia tê-lo usado como uma muleta. 4 cientistas sociais chamam esse tipo de escrituração criativa de contabilidade mental maleável. Brincamos com a contabilidade mental maleável quando nos permitimos classificar as despesas ambiguamente e quando, de modo criativo, atribuímos despesas a diferentes contas mentais. De certa forma, isso nos ajuda a enganar o dono da conta, nós mesmos. Se nossa contabilidade mental não fosse maleável, estaríamos rigorosamente presos às regras de receita e despesas. Mas, por ser maleável, manipulamos nossas contas mentais para justificar nossos gastos, dando-nos ao luxo de gastarmos demais e nos sentirmos bem com isso. Em outras palavras, ainda que soubéssemos que nosso orçamento não o deveria permitir, achamos um meio de viabilizar nosso jantar. Talvez transferíssemos a refeição da conta de alimentação para a de entretenimento. Talvez decidíssemos que não é nossa responsabilidade enviarmos nossos filhos a uma universidade privada. Essencialmente, agimos como uma Enron autossuficiente, dando uma maquiada nos nossos planos financeiros para satisfazer desejos imediatos. Não vamos ser presos por causa disso, mas violamos nossas próprias regras. Derrubamos o muro entre comida e entretenimento e perdemos o controle. Não apenas mudamos a forma como usamos diferentes categorias, mas também mudamos as regras que de nem essas categorias. Quando temos um hábito não muito bom como comprar bilhetes de loteria ou cigarros, costumamos fixar regras arbitrárias de quando nos permitiremos comprá-los. Só apostarei na loteria se o prêmio acumulado for maior do que R$ 100 milhões. Claro que essa regra é uma furada, porque a loteria é uma má decisão, não importa o montante do prêmio. É como dizer, só vou fumar cigarros em dias parcialmente nublados. Mas as regras fazem com que nos sintamos melhor sobre o que sabemos ser uma má escolha. Claro que inevitavelmente burlamos essas regras que criamos sempre que podemos justificar nossa decisão. Quando nosso escritório organiza um bolão da loteria, quando estamos esperando numa longa fila para pagar contas, quando estamos mais sonhadores que o normal ou quando o dia foi difícil e nos sentimos merecedores. Como somos nós que criamos as regras, e muitas vezes as únicas pessoas que sabem de sua existência, é notadamente fácil mudá-las, reformulá-las ou substituí-las por regras novas sem nenhuma repercussão. A regra do prêmio mínimo de R$ 100 milhões deve ser suspensa para todos os jogos de loteria feitos usando calças marrons.
Nosso poder legislativo interno com certeza aprovará, independentemente de rancor partidário ou de falta de deliberação. O mau dinheiro perseguindo o bom dinheiro. Digamos que a gente tenha de fato dado uma baita sorte, como ganhar um modesto prêmio da loteria ou ser convidado para dar uma palestra remunerada em Barcelona. Sem pensar muito, podemos gastar facilmente várias vezes essa quantia, deixando que a sensação boa da conta generosa e livre de culpa do prêmio ofusque nossas outras contas. Gastamos com ostentação, dizendo a nós mesmos que todas essas compras foram abençoadas pela sorte, mesmo bem depois de termos zerado aquela conta. Por exemplo, em Barcelona, Jeff justificou diversas compras extras imaginando cada uma delas como uma simples retirada da conta da palestra. Foi fácil, no momento, conceber cada compra como uma despesa especial para celebrar o convite como palestrante. Na realidade, todas aquelas extravagâncias individuais somadas resultaram num montante bem grande, no entanto, ele não tinha pensado nelas dessa maneira. Ao menos, não até pagar a fatura do cartão de crédito no mês seguinte. Mais sobre cartões de crédito adiante. A contabilidade mental maleável também permite que saquemos de nossas poupanças de longo prazo para suprir qualquer necessidade ou desejo atual que possamos ter. Permite gastarmos em serviços de saúde quando uma emergência se apresenta. Permite criarmos categorias orçamentárias inteiramente novas sem mais nem menos. Ainda pior, depois que dispomos dessa nova categoria, gastar dinheiro dessa conta torna-se mais fácil no futuro. Quem é que sabia que existia uma categoria para celebrar que sobrevivemos à quarta-feira com uma happy hour e que ela se repetia a cada semana? Às vezes, quando conseguimos poupar dinheiro de alguma maneira, nós nos recompensamos gastando em itens supérfluos que normalmente não compraríamos, embora o objetivo de economizar em uma conta mental não seja gastar de outra. Quando isso acontece, o que não é o tempo todo, porém com certa frequência, estamos recompensando o bom comportamento com o mau comportamento que solapa diretamente o bom. Economizar R$ 200 numa semana é um bom começo, mas celebrar a poupança gastando R$ 100 em algo que normalmente não compraríamos, como um jantar ou um presente, não ajuda em nada as nossas finanças em geral. Outra forma como nos entregamos à contabilidade criativa é conhecida como integração. É quando racionalizamos que duas despesas diferentes são na verdade uma só, basicamente atribuindo a despesa menor à mesma categoria da maior. Desse modo, podemos nos induzir a acreditar que estamos sofrendo uma só compra grande, algo psicologicamente menos perturbador do que uma compra grande e outra pequena. Por exemplo, acrescentamos nosso aparelho de CD de R$ 300 à compra do nosso carro de R$ 50 mil e o consideramos simplesmente parte do carro. Ou compramos uma casa de R$ 500 mil e móveis de R$ 1.200 para podermos curtir nosso novo quintal. Enquadramos a coisa toda como uma compra de casa, sem separar as compras da casa das da mobília. Ao combinarmos as compras assim, sentimos que não sofremos duas perdas, a casa e os móveis, de duas contas, moradia e decoração do lar. É uma só. Ou, após um dia exaustivo de compras, gastamos em um jantar caro, e depois sobremesa, e depois um drink no barzinho. E agrupamos todos esses prazeres numa conta mental vagamente reconhecida como seduzido novamente pelas festas de fim de ano. Também trapaceamos em nossa contabilidade pela classificação incorreta. Por exemplo, Jane não queria gastar dinheiro com presente para o primo Lu, por isso passou horas preparando um bolo para ele. Esse tempo e esse esforço têm um valor. São 4 horas em que poderia estar fazendo algo diferente, de relaxar a visitar sua família ou até ganhar dinheiro. Em termos financeiros, seu tempo vale mais do que os R$ 25 que poderia ter gastado. Em um porta-retratos para o primo? Provavelmente, embora exista certamente um valor emocional em preparar um presente pessoal para a família. No que se refere apenas a dinheiro, que é o foco de Jane, trocar R$ 25 por 4 horas de trabalho cansativo é uma má decisão, que ela tomou por culpa da classificação incorreta. Nossas regras de contabilidade mental pessoal não são específicas nem rigorosamente cumpridas. Com frequência existem como pensamentos vagos em nossa mente, sendo portanto fácil achar brechas quando precisamos ou queremos. Como já vimos, quando temos uma chance, a maioria de nós escolherá a saída fácil. Escolheremos a opção imediatamente mais tentadora, depois usaremos uma ginástica classificatória para justificá-la sem prestar muita atenção, ainda que as decisões que estamos tomando signifiquem enganar a nós mesmos.
Não existe limite para o esforço que as pessoas fazem só para evitarem pensar. Isso não quer dizer que sejamos pessoas ruins. A maioria de nós não é conscientemente gananciosa, estúpida ou mal intencionada por natureza. Não violamos aberta ou imprudentemente nossas regras de contabilidade mental, mas usamos a maleabilidade dessas regras para justificar decisões financeiras que não se enquadram nelas. 5, como quando saímos da dieta, tiramos proveito da nossa criatividade, usando-a para justificar quase qualquer coisa facilmente. Afinal, merecemos aquela casquinha de sorvete, já que comemos salada no almoço esta semana, certo? E o carrinho de sorvetes é um negócio local que deve ser apoiado, certo? E só é verão uma vez por ano. Portanto, vamos aproveitar. Timing é tudo. Não dá para esticar o tempo, dá? Tentamus constantment. Na verdade, talvez a forma mais comum de trapacearmos em nossa contabilidade mental venha da forma errada como pensamos sobre o tempo. Especificamente, o intervalo de tempo entre o pagamento de um item e seu consumo. Uma das características mais interessantes de como classificamos nossas decisões financeiras está ligada à conta mental em que colocamos uma compra. E a sensação que isso nos dá, que muitas vezes está relacionada à quantidade de tempo entre o momento em que fizemos a compra e aquele em que a consumimos, e não ao valor real do item. Por exemplo, Eldar Shafir e Dick Thaler estudaram o vinho e constataram que compras antecipadas de vinho são muitas vezes consideradas investimentos. 6 meses ou anos depois, quando uma garrafa daquele vinho é aberta, despejada no cálice, saboreada e elogiada, aquele consumo parece gratuito. Nenhum dinheiro foi gasto em um vinho naquela noite. Pelo contrário, o vinho foi o fruto de um investimento inteligente feito tempos antes. Se, porém, tivéssemos que comprar aquele vinho naquele mesmo dia, ou, que azar, deixássemos a garrafa cair e se quebrar, aquela compra pareceria ter vindo do orçamento de hoje. Nesse caso, não estaríamos nos vangloriando de um investimento inteligente, porque não houve tempo entre a compra e o consumo para colocá-la em uma categoria diferente. Em qualquer situação em que bebemos vinho, comprar antes e beber hoje. Comprar hoje e beber hoje. Comprar antes e quebrar hoje. Gastamos dinheiro com uma garrafa de vinho, mas, dependendo do momento da compra e do intervalo de tempo entre a compra e o consumo, pensamos no custo de formas bem diferentes. O timing não é importante só quando se trata de gastar dinheiro, ele também importa ao ganhá-lo. O que assalariados prefeririam? Um aumento de R$ 1.000 por mês ou um bônus de R$ 12.000 no M do ano? A opção racional é preferir os R$ 1.000 mensais porque, se obtemos o dinheiro antes do fim do ano, podemos poupá-lo, investi-lo, pagar dívidas ou usá-lo para nossas necessidades mais prementes. Entretanto, se perguntamos às pessoas como usariam uma bolada de R$ 12.000 em comparação com R$ 1.000 mensais adicionais, a maioria diz que gastaria a bolada em algo especial que as deixasse mais felizes. Isso ocorre porque um pagamento único não chegaria junto com as flutuações mensais de ganhos e despesas, situando-se fora do nosso sistema contábil normal. Se, por outro lado, o dinheiro é recebido mensalmente, seria categorizado como salário, e a maioria das pessoas usaria para pagar despesas normais. Os bônus não têm esse enquadramento de tempo mensal, podendo assim ser gastos em prazeres que desejamos mas nos sentimos culpados de comprar, como vinho e sorvete, de acordo com as sugestões deste capítulo. Pagando de graça. Aqueles que vivem na cidade e têm um carro sabem quão caro pode ser possuir um veículo. Pagamos prêmios de seguro mais altos na cidade. Dirigir no meio urbano desgasta os carros, aumentando os custos de manutenção. Pagamos guardadores, estacionamentos, e pagamos multas injustas por infrações não cometidas, tendo que passar pela burocracia que é recorrer aos órgãos autuadores. Além disso, muitos moradores da cidade não usam regularmente seus carros, recorrendo ao transporte público. Racionalmente, muitos moradores da cidade deveriam usar táxis ou serviços como Uber e alugar carros apenas para a ocasional aventura de M de semana ou as férias. O total dessas despesas seria bem menor do que o custo de manter um carro. Mesmo assim, sempre que os moradores da cidade usam seus carros para fazer compras, viajar num M de semana ou visitar amigos em bairros mais distantes, sentem como se a viagem não custasse nada. Acham que estão economizando dinheiro com táxi e aluguel em locadora e que esses passeios no próprio carro estão saindo de graça. Isso acontece porque pagaram por aquelas viagens em outros momentos, quando renovaram o seguro e pagaram os impostos, por exemplo, e não na hora da viagem.
De forma semelhante, nos clubes de hospedagem pagamos uma grande quantia inicial pelo direito de usar uma propriedade quando quisermos. De graça. Bem, sim, não pagamos nada na semana em que estamos usufruindo da propriedade, mas pagamos um valor, uma bolada, geralmente uma vez por ano. Só que parece de graça porque os momentos da compra e do uso são diferentes. Contas a pagar. A contabilidade mental tem um impacto descomunal sobre nossas decisões financeiras. Ela direciona e desencaminha nossa atenção e nosso pensamento sobre o que gastar ou não gastar. Mas lembre-se, ela nem sempre é ruim. Dadas as nossas limitações cognitivas, às vezes a contabilidade mental permite que criemos atalhos úteis e mantenhamos certo nível de ordem financeira. Mas com isso costumamos criar regras contábeis flexíveis que podem influenciar negativamente nossa capacidade de definir valores. Isso é ainda mais verdadeiro quando separamos, seja pelo tempo, pelo método de pagamento ou pela atenção, o prazer de consumir algo da dor de pagar por aquilo. Ah, você não percebeu que pagar pelas coisas causa dor? Então, segure bem sua carteira e vire a página.